E aí, tudo fantástico com você? Hoje no Fica a Dica vou trazer um livro, um romance que eu tenho muito carinho, que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse é um livro que eu tenho muito carinho, como eu falei, porque foi um dos objetos do meu estudo, no meu mestrado em literaturas de língua inglesa, lá na UERJ, na saudosa UERJ, no ano de 2003. E o que chama a atenção é que eu fico muito feliz, ao mesmo tempo um pouco triste, porque finalmente esse livro está tendo o reconhecimento que merece. E eu falo que eu fico triste porque ao mesmo tempo que ele está recebendo esse reconhecimento por causa do sucesso da série da Hulu, mas também eu fico triste pelo fato de que parte desse reconhecimento vem da atualidade da sua narrativa, em que nós vemos a supressão de direitos individuais que a Margaret Atwood descreve aqui na obra dela. Há uma realidade que a gente vê hoje, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como também no Brasil. E no caso aqui do romance O Conto da Aia, o que nós temos é, a Atwood apresenta um hipotético Estados Unidos no futuro, onde após um atentado terrorista perpetrado por muçulmanos, tanto o presidente quanto o Congresso americano acabam mortos, e isso leva à dissolução, ao fim dos Estados Unidos e à implantação de uma república, de uma ditadura militar por cristãos fundamentalistas, que recebe o nome de República de Gilead. E esse nome Gilead faz menção ao livro da Bíblia, ao Gênesis, capítulo 29 e 30, por ali, que traz o episódio de Jacó, Labão e as duas filhas de Labão, que é a Lia e a Raquel. E também nós temos a Aia da Raquel, a Bila, que pelo fato da Raquel não conseguir gerar filhos, ela entrega a aia dela, a Bila, ao Jacó. Então depois dá uma olhada lá no Gênesis, capítulo 29, para você entender essa história. E Gilead é o local onde acontece esse relato bíblico. E aí, é esse passagem aí que a Atwood explora dentro do romance. Romance esse que foi escrito em meados dos anos 80 e 84, enquanto a autora, a escritora canadense, estava vivendo na Alemanha. Então essa é a Alemanha ainda dividida pelo Muro de Berlim, onde você tinha supressão de direitos individuais. É ao mesmo dos anos 80, onde na Inglaterra nós temos a Margaret Thatcher e também nos Estados Unidos o governo do Ronald Reagan. Governo esse que tem muitas semelhanças com o do Donald Trump aqui nessa segunda década do século XXI, ou seja, marcado por questionamentos de valores individuais, de perseguições de minorias. E esse é o pano de fundo que a Atwood transporta para a sua distopia. Lembrando que, como toda boa distopia, ela tem essa vinculação com a ficção científica, porque ela é sempre situada no futuro. E ela sempre parte do escritor extrapolar deficiências que ele percebe na sociedade do presente e extrapola essas deficiências em um futuro hipotético. Tá? E o que é interessante aqui no caso do Conto da Aia é como ele se vincula, é por isso que eu trouxe ele aqui, é como ele se vincula a essa tradição da distopia, ao mesmo tempo em que ele subverte essa tradição. O Conto da Aia, lembrando, se situa nessa tradição da distopia moderna, em que começa lá no ano de 1924 com a publicação do Nós, do Eugene Zamyatin, distopia essa que fundou a distopia moderna e que serviu de base tanto para O Admirável Mundo Novo, de 1932, do Aldous Huxley, e também para o 1984, publicado em 1949, do George Orwell. E a gente vai ter o quê? São 3 distopias que lançam as convenções desse gênero, né, dessa vertente romanesca. Normalmente o que nós temos é o quê? Nós temos a presença de um protagonista que está alienado da sua situação dentro da distopia. Às vezes ele é até agente opressor também desses órgãos, os órgãos opressores, até que ele entre em contato com a presença feminina
esta que tira esse homem da alienação, é sempre mulher, né? Mulher levando o homem fora do caminho, né? E aí ele passa a contestar o sistema e paga o preço por isso. Normalmente ou se suicida ou ele sofre tortura para voltar à sua situação. Então esse é o padrão das distopias modernas, né? mais clássicas, vamos dizer assim. E com base nisso, a gente pega esse momento, dá um salto para os anos 70, onde nós vamos ter o outro lado, as utopias feministas, utopias radicais, que vão se inserir nesse momento da luta das mulheres, né? do momento mais radical do nascimento do movimento feminista, nos anos 70. Então, por exemplo, se você pegar narrativas como When It Changed, da Joanna Russ, que depois nessa mesma narrativa evoluiu para virar o romance The Female Man, obra essa de 75, o When It Changed é de 72 e o The Female Man, o romance, é de 75. Você vai ver isso, é uma utopia feminista radical, onde os homens são enxergados como parte do problema. Então é um planeta onde os homens sumiram, os homens foram exterminados por conta de uma enfermidade e as mulheres têm a chance de desenvolver uma civilização sem a presença do masculino. Esse exemplo, mais outros também, marcam esse nascimento, né, essa disseminação de ideias utópicas, né, de utopias femininas que vão se alinhar com o nascimento do próprio movimento feminista, que já nasce inicialmente enxergando o homem como um problema, né? Uma postura mais radical desse primeiro momento desse movimento. Se a gente pular depois, a gente vai ver nos anos 80, chega Atwood com essa contestação. Então isso é uma coisa muito engraçada, porque às vezes eu vejo aí algumas análises do Conto da Aia dizendo que é um romance que dá essa ideia de que o homem é o problema das mulheres. Mas não, na verdade, dentro do próprio romance, a Atwood, ela contesta essa visão, ela ataca diretamente essa ideia do feminismo mais radical. Isso é representado na personagem da mãe da protagonista, né? Nesse romance daí, a protagonista, na verdade, ela não tem um nome diretamente, porque nesse mundo descrito no Conto da Aia, nós vamos ter uma América que, em virtude de seguidos acidentes radioativos, também da prática excessiva de abortos e do abuso de métodos anticoncepcionais, a gente vê um país cuja taxa de natalidade se reduz a níveis alarmantes, o que leva esse governo ditatorial a encarcerar as mulheres. As mulheres perdem seus direitos civis e aí elas passam a ser, como a própria personagem cita, úteros bípedes. Elas passam a ser apenas úteros ambulantes que têm a única função de gerar membros saudáveis para a comunidade. E para isso, as mulheres são divididas em castas. As que conseguem procriar são denominadas as aias. As que já são mais velhas e compactuam com o sistema se tornam as tias, ou seja, as mulheres que vão doutrinar essas mulheres mais jovens e férteis para gerar novos membros. As outras que são velhas, mas que e também não conseguem procriar, vão se tornar as martas, que vão cuidar dos afazeres domésticos. As que são revoltadas, não se enquadram nesse papel, vão virar as antimulheres. Antimulheres essas que vão cuidar de dejetos radioativos com baixa expectativa de vida. E mais tarde a gente descobre que também nós temos outra caixa de mulheres que servem aos prazeres dos poderosos da sociedade, que são as Jezebels. E aí, nesse contexto que nós vamos ter a protagonista que perde o seu nome, ela não tem necessidade de ter um nome, já que ela é um útero bípede, e ela recebe o nome de Offred. E o nome que é formado de quê? Do nome do seu novo dono, vamos falar assim, né? Porque essas mulheres férteis e jovens são designadas para viverem na casa de comandantes. Comandantes esses
que no caso aí da protagonista da Atwood, no caso o comandante tem o nome de Fred, ou seja, Year of Fred dá essa ligação, né, de Fred, ou seja, ela pertence a esse comandante. E o que a gente vai ter é que, uma vez designada para essa residência, essa mulher ela vai participar de cerimônias, sempre no dia fértil dela, onde ela vai fazer o ato sexual, ela e o comandante, na presença também da esposa do comandante, né? Então é uma coisa muito bizarra, porque a Aya fica deitada sobre o colo da esposa, enquanto o comandante, o militar, vem por cima dela para tentar fecundá-la. Então é uma coisa muito chocante de se ver. E o que a gente vai ver, nesse caso, como é que o romance da Atwood se conecta nessa tradição toda. O que chama a atenção é que, ao contrário da posição radical dos anos 70 e ao contrário da tradição que eu falei lá do início do século XX, do George Orwell, do Aldous Huxley, nós vamos ter um posicionamento crítico dessa personagem. Ela se coloca, como é que ela constrói, a Atwood constrói a subversão da personagem? Por meio do relato. Então, o que nós vamos ter é uma personagem que ela subverte essa opressão do sistema esse que quer apagar a memória das aias, né? Quer fazer uma lavagem cerebral nelas. A personagem da Atwood, ela mantém a resistência dela registrando. Então a memória é um poderoso componente. O registro de um diário, ela registra a história dela, o passado dela, as expectativas dela em relação a isso. E nesse processo aí de relato, a gente vê como é que a Atwood / Fred, ela usa de estratégias para poder marcar a posição dela e a posição da mulher nessa sociedade de Gilead. Então, por exemplo, você vê a utilização de elementos de contos de fadas, como do Barba Azul, como do próprio Chapeuzinho Vermelho. Isso é uma marca, né? A vestimenta das aias, a roupa que elas usam, vermelhinho, lembra logo a Chapeuzinho Vermelho. E dentro da narrativa a gente vê a menção a esse universo dos contos de fadas, o que marca essa subversão também das fronteiras da ficção científica com outras narrativas, que no caso da fantasia, né, dos contos de fadas. Isso sinaliza como o Conto da Aya é um romance, romance distópico pós-moderno, que ele subverte, né? Ele escorrega entre as fronteiras. Por isso também que o crítico de ficção científica e escritor de ficção científica Bruce Sterling diz que o Conto da Aya é um perfeito exemplo de narrativa slipstream. Dá uma olhada aí, vou deixar aqui um vídeo para você entender o que é slipstream. Ou seja, uma narrativa que escorrega. Ele é fantasia, é ficção científica, escorrega para fantasia e assim vai, tá? Então, o Conto da Aya de Margaret Atwood é a dica aqui do Fica a Dica de hoje. Vale muito a pena. É um romance, como eu falei, infelizmente se mantém atual e merece o reconhecimento como uma das grandes obras distópicas do século XX. Certo? Se você gostou aqui do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, não esquece, curtida, e assina o canal caso não seja inscrito. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo e até lá!